Fala galera do Sobre os 90, beleza? E aí? Bora fazer a segunda parte desse vídeo sobre a 27ª rodada de cada time no Campeonato Brasileiro? Então antes, você vai se inscrever, você vai dar um like, você vai ativar o sino e vai compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, beleza? Sem mais enrolações, vambora pro vídeo. Vai na vinheta. Vambora, rapaziada, terminar de falar os últimos 5 jogos dessa 27ª rodada, que foi uma rodada muito boa, mas foi a rodada do ano passado, né, esse ano que tá começando aí, eu tive um pouquinho mais de tempo para poder ver os jogos e tal, então eu consegui ver todos os jogos, consegui ver sobre tudo, então eu vou conseguir comentar um pouco melhor sobre esses jogos. O primeiro jogo desse vídeo vai ser, vou falar sobre Bahia e Internacional. A primeira coisa que eu tenho para dizer é pedir desculpa pro Ramires, talvez ele nunca veja esse vídeo, mas assim, se eu vim aqui, critiquei, falei que ele cometeu uma injúria, não sei o que, eu tenho que me reiterar, até porque não tem prova nenhuma, eu não posso só falar que alguém fez uma coisa se eu não tenho como provar, né? E foi mais ou menos o que eu fiz. Então, só pedir desculpa pro cara se não tem nada dizendo, se ninguém conseguiu comprovar nada até agora, ele até voltou a jogar, inclusive jogando muito, fez o gol do Bahia no jogo. Eu tenho que vir aqui pedir desculpa pro Ramires, porque ele é um grande jogador e eu, assim, se ainda não tem nenhuma resolução, eu não posso dar uma opinião sobre o assunto. Eu não posso falar sobre ele. É diferente do caso do Neymar, que ficou tudo muito claro, todo mundo se revoltou. Já o caso dele não foi muito assim. Mas, falando do jogo, o Internacional foi um jogo equilibrado? Não, porque o Bahia não jogou bem, mas o time do Inter, ele é um time que tem aquela dificuldade que eu disse no último vídeo do Sport. Quando ele tem a bola, ele não sabe muito bem o que fazer. Diferente do Inter do Kudê, ele tem o Inter do Abel Braga, ele tem essa dificuldade de não saber muito bem o que ele vai fazer, de não saber muito bem construir o jogo. Então não é um time que vai golear 3-4, não vai conseguir fazer isso contra times fracos como o do Bahia. E foi o que aconteceu. O Inter abriu o placar, ganhou o jogo, mas abriu o placar com o Rodrigo Dourado numa bola cruzada pelo Wendel e fez um gol de pênalti numa bola que bate na mão do Gregory, e aí o Galhardo vai lá e estoura, e tanto que o Galhardo, eu botei ele até como destaque desse vídeo, como destaque entre 5 jogos, exatamente por isso, porque ele jogou a zica, ele voltou a marcar no campeonato, até que enfim o Galhardo voltando a fazer gols, ele que é o artilheiro, então é estranho ser o artilheiro, ficou mais de 8 jogos, 7 jogos, sei lá, sem marcar. Que bom que a gente volta a ver o Thiago Galhardo voltando a marcar pelo campeonato. E aí o Inter fez com o Rodrigo Dourado de cabeça, depois o Galhardo fez de pênalti, chutando muito forte, batendo muito bem, ela bate no travessão e entra. E depois o Índio Ramírez, né, ele diminui pro Bahia, mas não adianta porque o time do Bahia é muito ruim, o time do Bahia criou muito pouco. E a única boa chance, que bom que sobrou no pé do Ramírez, que é um jogador de qualidade, e aí conseguiu fazer o gol. Mas o jogo acabou ficando por isso mesmo, o Inter criou pouco, quando criou fez, e o Bahia também criou pouco, quando criou uma oportunidade só, fez o gol e o jogo ficou nesse 2-1, ótimo resultado pro Inter que tá querendo ficar no G4 e um péssimo resultado pro Bahia que tá lutando contra o rebaixamento. Vamos falar de outro jogo? Atlético Paranaense e Vasco. Bom, o Vasco, pelo jeito, que bom que ele demitiu o Sapinto logo, porque tipo assim, eu sou muito a favor daquele negócio do treinador trabalhar e ter tempo, não sei o que. Mas a situação do Vasco, ela não dava pra ter um treinador gringo que não conhece o nosso futebol. Precisava de um treinador tipo Luxemburgo. Precisava de um treinador que já conhece o elenco, que já conhece o Vasco, que já tá ali dentro, que já conhece, tá ligado? Um cara que chega e fala, não vou receber salário porque eu sei como é que aqui funciona. Tá entendendo? O Sapinto saiu reclamando, pô, eu trabalhei de graça e não sei o que, o Vasco tá me devendo salário. O Luxemburgo já chega falando, não, eu não vou receber, eu só vou receber se eu tirar o time do rebaixamento. Então, tipo assim, você já percebe que os caras, um conhece, o outro não conhece, já tem uma diferença no conhecimento do clube, da realidade do clube. E fora que o Luxemburgo conhece muitos jogadores que estão, porque ele trabalhou no Vasco ano passado. Então, o Vasco traz mas vamos falar do jogo, né, que eu tô falando. O Vasco errando muito na saída de jogo, errando muito na saída de bola, que esse sistema de 3 zagueiros do Vasco, que era de Sapinto, não funcionava, não dando certo, errando muito, e numa saída de bola, a bola pinga pro Nicão,
ele vai lá, corta e bate no cantinho. Fernando Miguel pula, mas pula só pra ir pra foto, porque ela vai no cantinho sem chance. E aí depois abre a porteira, o jogador Carlos Eduardo faz outros 2 gols. E aí o Vasco toma uma goleada na Arena da Baixada. E é um resultado muito ruim, inclusive porque a moral do Vasco, a moral dos jogadores do Vasco cai. O jogador sem moral, um jogador sem autoconfiança é péssimo, muito ruim pro elenco do Vasco. Mas bom que nessa virada de ano eles demitiram o Sapinto e trouxeram um treinador que já conhece a estrutura, já conhece tudo, que é o Vanderlei Luxemburgo. Falar do Palmeiras e Bragantino, o Palmeiras que venceu do Bragantino, venceu num jogo muito disputado, onde o Bragantino fez um bom jogo, mas a qualidade técnica e o que eu disse no último vídeo, a qualidade de ter um camisa 9, a vantagem de ter um camisa 9 em campo pesou muito. O Luiz Adriano voltando de lesão, fazendo o primeiro jogo dele após a lesão dele, ele vai lá numa bola que vem pra ele vem e faz o gol e garante os 3 pontos pro Palmeiras. Palmeiras que tem chance até de ser campeão brasileiro, não acho que vai acontecer, teria que ganhar todos os jogos, ou a maioria dos jogos, teria que ganhar os confrontos diretos. Sim, muito difícil, mas é um Palmeiras que pra mim joga muito bonito, com pouco tempo de treino com Abel Ferreira, não teve o tempo de treino, por exemplo, que ele teve com o Luxemburgo, e já joga um futebol muito interessante, muito bonito de se ver. Assim, até porque tem jogadores muito bons, tem um elenco muito bom, isso ajuda muito e é o único clube ainda que está vivo nas 3 competições. Assim, o Palmeiras é um clube que diferente de quando eu comecei o canal, que eu critiquei, agora eu posso falar muito bem porque trouxe um treinador que está fazendo o Palmeiras jogar um futebol de Palmeiras, né? E o Palmeiras tentou, o Bragantino ele não ia conseguir fazer um bom jogo porque, assim, é difícil um time com os jogadores que tem o Bragantino se impor em cima de um time do nível do Palmeiras. Principalmente o Bragantino, que não tá com o mesmo trabalho desde o começo do ano, já trocou de treinador e tá numa situação meio estranha. Então, tipo assim, é diferente, tá? Não daria. Mas foi até um jogo equilibrado, foi um jogo entre paulistas. A gente pode até chamar de clássico, né? Mas não chega a ser um clássico. Mas o Bragantino, ele quase venceu o... Ele poderia ter empatado o jogo, por exemplo, mas não deu. O Palmeiras foi melhor e mereceu a vitória, mereceu os 3 pontos. Mas vamos falar de outro jogo, agora de outro paulista, mas o paulista um paulista que também não é da capital. O Santos. O Santos, jogando em casa na Vila Belmiro, empatou com o Ceará de 1-1. Os gols foram do Marinho pro Santos, aos 11 minutos ele abriu o placar, e o Samuel Xavier, o lateral, fez o gol do Ceará. O que eu tenho pra comentar sobre esse jogo é basicamente a mesma coisa. Só que o Santos ele não tem um elenco tão superior assim ao do Ceará. Então o Ceará consegue fazer um gol, consegue achar uma falha no Santos e aí consegue arrancar um ponto do Santos na Vila Belmiro, que é um resultado excelente pro Ceará. Mas falando do jogo, o Marinho foi lá, fez um gol, fez 1-0 e aí o Samuel Xavier empata pro Ceará numa bobeada ali da zaga do Santos, que eu acho que é um dos poucos defeitos que a gente pode achar nesse time do Cuca. Foi um jogo equilibrado, foi um jogo onde o Ceará teve suas chances, o Santos teve suas chances, não souberam aproveitar, qualquer um dos dois poderia ter vencido, mas no final das contas o empate acabou sendo o resultado mais justo para essas duas equipes. Um ponto para o Santos é ruim? Porque o Grêmio vence na rodada e o Palmeiras vence, então ele perde posições ali naquela briga por G6, G4, que é uma briga que... e o Inter vence também, né? Então acaba sendo ruim, foi a pior rodada pro Santos. Todo mundo da briga do G4 e G6 venceu e ele não, e ele empatou. Então é horrível. Grêmio e Atlético Goianiense, né? Eu falei que o Grêmio venceu, já dei um spoiler, vamos dizer assim. Sim, o Grêmio venceu num jogo onde o Grêmio domina o jogo do começo ao fim, mas como joga com seus jogadores mistos, não jogou com Diego Souza, não jogou com PP, não jogou com o próprio Luiz Fernando e outros jogadores do Grêmio que são considerados titulares, porque ele estava poupando para a Copa do Brasil, o Matheus Henrique não jogou também, o Jean-Pierre, ele não conseguiu fazer um placar maior, não conseguiu jogar melhor, mas mesmo assim, mesmo com Pinares, com Thuram, com Ferreirinha, e falando do Ferreirinha, é incrível, né, a capacidade do Grêmio de revelar jogadores. Em 2017 o Grêmio revela o Luan.
o Luan não começa a não jogar bem, aparece o Everton. O Everton é vendido, aparece o PP. Agora já está surgindo o Ferreirinha. Impressionante a capacidade do Grêmio de revelar bons jogadores, de revelar grandes jogadores. Fora Matheus Henrique, Jean-Pierre, Darlan e outros jogadores também da base do Grêmio que vão surgir ainda, porque é uma base muito forte, é uma base muito boa que tem o Grêmio. Mas falando do jogo, né, uma jogada ali pela direita com o Alisson, ele cruza o Thuram vai na dividida, ele fura o cabeceio, só que o lateral do Atlético Goianiense, Dudu, bota lá pra dentro e aí faz um gol contra, infelicidade. Só que logo no começo do segundo tempo, uma jogada parecida até, com um cruzamento, só que chega no segundo pau e o Ferrarese empata pro Atlético Goianiense. E aí, num gol muito controverso, onde fica aquela questão de se o cara participou do lance, se ele não participou, se o fato dele estar na frente da bola atrapalhou, não atrapalhou. E assim, aquela coisa. Se fosse contra o Botafogo, eu vou parecer bem chorão agora, mas se fosse contra o Botafogo, anulava o gol. Mas como é contra o Grêmio, como se fosse, sei lá, o Flamengo também, validaram a bola, o cruzamento. Vou tentar colocar o gol aí na edição, para vocês verem. Fechado do Atlético, Pinares deu uma cavadinha, Thuram! E o árbitro tá apitando, invalidando o gol. O assistente informou a posição irregular do Alisson, mas na minha interpretação o Alisson não interfere na jogada, ele não toca na bola. Faz os jogadores então, aí sim, comemorarem pro torcedor do Grêmio. Gol! Então, vocês devem ter visto o gol. Eu tô falando, se fosse contra o Botafogo, esse gol aí, se fosse o Botafogo fazendo esse gol era anulado. Mas, como não foi, né? Aí é um cruzamento ali, a bola passa, o Thuram sai na cara do gol, o cara é artilheiro, o cara é bom, e faz o gol que dá a vitória pro Grêmio, dá 3 pontos, e dá uma boa posição na tabela, e deu tranquilidade pro Grêmio, para ele, e deu confiança pro Grêmio, para ele ir pro jogo da Copa do Brasil, ir pra São Paulo, e buscar a classificação que botou o Grêmio na final da Copa do Brasil. É isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, dê um like, ativa o sino para não perder nenhuma notificação. É isso, tamo junto. Promise that you'll never be lonely.